Fala galera, sou Luiz Felipe Ramos e esse daqui é mais um Análise High Speed. Não é segredo para você, caro espectador do portal High Speed, que eu sou um entusiasta do Endurance. E no programa de hoje irei falar sobre uma das mais tradicionais provas do automobilismo brasileiro, em sua edição 2020. Mais do que admirar as 24 horas de Le Mans e as 12 horas de Sebring, vamos valorizar as nossas corridas de endurance. E hoje irei falar especificamente das 12 horas de Tarumã, em uma edição pra lá de antológica. E você vai saber o porquê já já. Antes, se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber nossas notificações. Nos siga em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, portal High Speed TV. Tarumã, em 2020, completou 50 anos. E a história de um dos mais tradicionais e temidos autódromos brasileiros se confunde com uma das mais tradicionais provas do nosso automobilismo, as 12 horas de Tarumã, que em 2020 completou seu 49º aniversário. E a prova foi à altura de sua tradição. Para 2020, uma pequena mudança no regulamento, que passou a ser 1.4 com carros de turismo, deixando a disputa mais equilibrada. Todas as expectativas estavam em Icky Ramos, que fez a pole position. E ao final da primeira volta, manteve o primeiro lugar. Entretanto, uma rodada envolvendo Cadu Maciel forçou a primeira entrada do safety car. Na relargada, Icky Ramos foi pressionado por Fabiano Cardoso, sendo ultrapassado na volta seguinte. Entretanto, 3 voltas depois, o troco. Ambos se revezaram na liderança até Icky Ramos ser ultrapassado por Bernardo Cardoso. Bernardo Cardoso, aliás, tem 16 anos e é filho de Fabiano Cardoso. O Fabiano Cardoso é um dos mais tradicionais pilotos do automobilismo gaúcho. E seu filho Bernardo mostrou que puxou diretamente ao pai, pilotando como gente grande, ultrapassando-o e assumindo a liderança da prova. Aliás, um destaque dessa edição 2020 foi o fato de muitos pilotos que ainda não têm 18 anos e, consequentemente, ainda não têm a permissão para dirigir, terem participado dessa prova. E o que não tem de permissão tem de habilidade ao volante. Momentos após essa ultrapassagem, mais uma entrada do safety car. E foi também o primeiro momento de paradas. Aos 45 minutos, a primeira surpresa. Icky Ramos foi aos boxes por problemas técnicos. E com isso, melhor para Giovanni Bianchessi, que herdou o terceiro posto. Analino Sartulli também lutou pelo AP3. E após o acidente de Eduardo Freitas, mais uma entrada do safety car. Que, aliás, os constantes períodos de safety car marcaram a edição 2020. Muito por conta do período noturno da prova, cheio de toques e perigos graças à baixa visibilidade dos pilotos. Nessa janela, ocorreu as primeiras trocas de pilotos. O stint beneficiou o Mauro Vec, que assumiu a ponta na relargada, acompanhado por Roberto Lacombe e Maicon Ronsen. A alegria durou pouco, já que 3 voltas depois o safety car voltou. E essa intervenção durou um pouco mais para ajustar a barreira de pneus da curva 1, prejudicada após um acidente. Essa entrada beneficiou Lacombe, que assumiu a ponta. Entretanto, logo após a relargada, mais um acidente, dessa vez mais sério. A violência da pancada que envolveu Paulinho Silva foi tamanha que até a ambulância foi acionada, mas o piloto nada sofreu. Assim, houve mais uma reviravolta.
Guto Preto assumiu a liderança, sendo acompanhado por Thiago Messias e Juliano Fantini. Enquanto Guto Rota e Carlos Herwig se degladiavam à frente, Gustavo Ribeiro alcançou o incrível 4º lugar, ainda que sofresse a pressão de Davi Antunes. Enquanto isso, uma excelente pilotagem do nosso piloto High Speed. Kleber Electric fez uma pilotagem absurda. Chegou a liderar a prova em diversos momentos a bordo de seu Chevrolet Classic e levou a bandeira do nosso canal por alguns instantes ao ponto mais alto da corrida. E após mais um stint, mais uma surpresa. Numa jogada de mestre, por parte da equipe, Mauro Vecchi assumiu a liderança, chegando a abrir uma volta de vantagem sobre Jonas Simon. A 8 horas e 15 minutos do fim, Mauro Vecchi foi para os pits. Dessa forma, depois de sucessivas tentativas, enfim, o carro de Sartulli, Fantin, Simon e Léo Flores pegou a liderança. O quarteto liderou consistentemente, graças à não entrada do safety car. Rota reassumiu a liderança, e após isso, outra bandeira amarela. Na relargada, Flores caiu para 4º. Enquanto isso, o nosso piloto High Speed, o Kleber Electric, estava em 5º, se recuperando das falhas que teve em período de full course e yellow, que o fizeram cair de produção. Às 5 horas da manhã, amanheceu. E os planos da equipe de Sartulli acabaram após problemas nas primeiras horas do dia claro. Às 3 horas do fim, só os 4 primeiros estavam na mesma volta. E com isso, o crescimento de Gustavo Ribeiro. As 3 horas finais foram cruciais. Nicolas Dallagnol e Guto Rota formaram o maior duelo da prova. Os dois brigavam pela liderança. Fizeram vários toques, disputas porta a porta. Em uma volta, Rota liderava, na outra Dallagnol e vice-versa. Disputa com vários X e muita tiração de tinta. Tudo ia bem, até que Dallagnol perdeu o controle de seu Corsa, subiu no bump e, infelizmente, capotou. O carro parou de rodas para cima. Mas o piloto nada sofreu, saiu do acidente ileso. Na bandeira amarela, muitos pararam e Ike Ramos sorrateiramente foi ressurgindo, mas apagou logo após. E após outras amarelas, o período prevaleceu. Paulo Preto assumiu o volante no seu último instint. Entretanto, vinha sendo pressionado por Maicon Ronset. Nos minutos finais, tudo estava em aberto. E o nosso High Speed Kleber Electric vinha descontando voltas. E nos minutos finais, sonhava até em reassumir a ponta. Entretanto, faltando 25 minutos para o fim, se enroscou com retardatário e bateu. O carro acabou ficando desalinhado, com problemas na suspensão. E além disso, sofreu problemas no motor. Dessa forma, os nossos planos de vitória acabaram indo por água abaixo. Esse período de safety car, provocado pela batida de Electric, foi rápido. Nos minutos finais, Preto estava imbatível. E todos, jornalistas e torcedores presentes, já afirmavam que Preto sairia ganhador. Eu falei, afirmava. Beneficiado pelo safety car, Fabiano Cardoso cresceu e colou em Preto, travando um duelo cinematográfico nos 2 minutos finais. Após um bump, Preto deslizou e Cardoso assumiu a ponta. Com isso, Fabiano Cardoso terminou em primeiro, com Thiago Braz Tambaso e Maicon Ronset, que formaram sua dupla, dividindo o primeiro posto. Paulo Preto ficou em segundo, juntamente com Guto Rota. Gustavo Ribeiro e Cleiton Cardoso, além de
Kakie Andrade ficaram em terceiro. Eu falei ficar. O toque gerou uma investigação por parte dos comissários de prova, alegando intencionalidade por parte de Fabiano Cardoso. Após uma rápida reunião, um momento simplesmente antológico aconteceu. Não apenas no automobilismo gaúcho e brasileiro, mas sim um dos momentos mais antológicos da história do esporte nacional. Fabiano Cardoso admitiu que o toque teve uma certa intenção, já que ele não conseguiu desviar de Paulo Preto quando o mesmo tirou o pé em uma das curvas. Dessa forma, Fabiano Cardoso deu a vitória de uma maneira magistral, não por sua pilotagem, mas sim por sua hombridade, a Paulo Preto, que junto com Guto Rota saíram ganhadores das 12 horas de Tarumã em 2020. Eu gostaria de finalizar essa análise desejando parabéns aos ganhadores. Mas acho que esse parabéns aqui vale para todo mundo, todos que competiram, porque mostraram que, acima de tudo, tiveram fair play, humildade e hombridade. Que sirva de lição para o nosso esporte, também para outros quesitos em nosso país. Mais um momento histórico do nosso automobilismo. E em 2021 estaremos lá. O nosso piloto Kleber Electric, apesar de ter problemas, conseguiu encerrar a prova. Ficou em oitavo. Tivemos também a participação de outro piloto high-speed, o Danilo Gaidardi, que ficou em 15º. Ele que dividiu o carro com o Leandro Scherer, o Marcelo Gonçalves e o Chris Matusalem. Então aqui, parabéns também aos nossos pilotos high-speed pela excelente condução. E aí galera, gostaram do vídeo? Então já sabe, senta o dedo no like, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber nossas notificações. E claro, siga em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Portal High Speed TV. Tchau e até a próxima.